8h39, iniciando a conversa de geração, participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira e do cientista político Malco Camargo. Você, ouvinte da Itatiaia, também pode participar, opinando pelo canal da Itatiaia no YouTube e também pelo WhatsApp, 99996-7074, 99996-7074. Pela primeira vez, o governo de Minas admite racionamento de água em parte do estado, Júnior Moreira. Bom dia. Bom dia para você, Eustáquio, para o Malco, para o Eduardo, para os ouvintes do Conversa de Redação. Eustáquio, lá é uma situação que já estava acontecendo, né? O IGAN resolveu prorrogar essa questão de escassez hídrica lá. Agora, por enquanto ainda não afeta, pelo menos segundo o IGAN, o consumidor comum, né? A água na torneira das casas, mas o que me apavora um pouco é essa questão da irrigação e também da indústria, né? Quando você tira a capacidade de irrigação de lavouras, quando você tira a capacidade da indústria de usar água, né? Ou seja, restringe esse uso, a tendência é produzir menos e produzir com menos qualidade. E, consequentemente, produzindo menos, tendo escassez, gera alta de preços. E do jeito que a gente está lidando, né, com essa inflação, com tudo muito caro, energia cara, os alimentos caros, tudo muito pesado no bolso do consumidor, o meu medo é que daqui a pouco, 1 mês, 2 meses, isso afete ainda mais o produto ou os produtos na prateleira, principalmente a questão agrícola, né? É o tomate, é o alface, a batata, enfim, o que é produzido nessa região. Então, é só para a gente ficar atento, que isso tem muito a ver também, porque a pessoa talvez pensa, poxa, não, vai afetar a indústria, vai afetar o agronegócio, e não pensa que lá na frente isso pode afetar também o bolso de quem compra no dia a dia. Ou seja, Eustáquio, é um problema muito sério que a gente está vivendo, esse problema de crise hídrica, e em cima de um outro problema que a gente já vive muito, que é da carestia das coisas. Então, a situação pode se complicar muito daqui a um tempo por causa dessa situação. Ô, Malco Camargo, era de se esperar esse racionamento, é típico dessa época do ano, não poderíamos ter tomado medidas preventivas? Houve falta de planejamento na sua visão? Bom dia. Bom dia, Eustáquio, Júnior, Eduardo, bom dia, ouvintes da Rádio Itatiaia. Não é novidade o racionamento de água aqui no estado de Minas Gerais, né? Principalmente na região gerida pela Copanor, né? Uma divisão da Copasa que atende no norte de Minas. São muitas as cidades que falta água. Aqui, pertinho de Belo Horizonte, tem cidades que falta água, por exemplo, Pará de Minas, aqui pertinho, tem problema grave de água de abastecimento também, né? Tem sido melhorado nos últimos tempos, mas continua com problemas, ou seja, essa escassez de água e o maior investimento, né, na canalização e no tratamento para que possa ser resolvido, infelizmente, tem sido deixado de lado pelos governos. Ou seja, é resultado, assim como a questão da energia elétrica, que é resultado da falta de planejamento, da diversificação das matrizes energéticas aqui no estado e no país, a falta de água também é resultado da falta de investimento de longo prazo das nossas concessionárias e distribuidoras de água aqui do estado. Eduardo, o tempo severo, né? As mudanças climáticas que provocam esse calorão, racionamento, falta de água ou falta de planejamento, falta de organização das nossas autoridades? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eustáquio, quando o governador Francelino Pereira foi nomeado, porque ele é um governador que foi governador biônico, né, dos Mineiros, e chegou a Minas, ele estava muito rejeitado pelo fato de não ter sido eleito. E eu trabalhava na Guarani e ele foi fazer uma viagem, uma visita a uma cidade mineira, Itacarambi, que tinha sofrido uma tomba d'água. Eu fui encarregado de entrevistar na Pampulha com um equipamento chamado Motorola, deu zebra. Eu pedi o carro da rádio que perseguisse o dele e durante um congestionamento na Lagoinha eu entrevistei, ele foi com a minha cara e falou assim, olha, eu estou precisando de montar uma equipe de gente animada para me acompanhar pelo estado inteiro, vem trabalhar comigo, eu preciso de 3 repórteres de rádio. Eu disse, governador, eu não posso, porque eu trabalho na Guarani de manhã, no diário da tarde. Ele falou assim, mas você não consegue trabalhar de segunda a sexta com eles? Eu falei, talvez. E assim ele me levou para trabalhar com ele. Então, ele levou o Leonel da Mata, que era aqui da Itatiaia, o Luiz Carlos, que era da Rádio Globo, e me levou, eu que era da Guarani. Com isso, eu viajei uns 3 anos com o Francelino pelo interior do estado. Por que eu estou contando isso para os ouvintes? Francelino botou na Copasa um cidadão chamado William Penedo. E juntos, e o secretário de obras responsável pela Copasa era o Carlos Eloy. Eles fizeram as bases de todos esses reservatórios que nós temos, e todo esse sistema de abastecimento de água, que foi feito no começo dos anos 80, prometendo água até para 2025, 45 anos. De lá para cá, muita conversa e nada de investimento.
nada de preocupação efetiva com as nascentes, com a manutenção dos córregos. A mineração, nós todos sabemos, né? Muitas vezes ela tem uma ação predatória. Então, o Malco disse, cantou a pedra, é falta de planejamento. Eu diria, é falta de responsabilidade. E por ter viajado muito com o governador, quase sempre de avião e helicóptero, eu conheço 70% de Minas Gerais. É, de fato, a caixa d'água dos brasileiros. É inadmissível que o IGAM venha dizer que precisa racionar água com a cara limpa, dizendo, vamos racionar. Não é assim. Tem que pedir desculpas, de joelhos. O governo do Estado tem que pedir desculpa de joelhos, dizer que isso é grave, gravíssimo. Sabe? Isso exige uma fala do governador Zema. Senhoras e senhores, desculpem. Porque parece que as nossas autoridades não compreendem, Eustáquio. Eu vou te permitir para virar um cadiquinho aqui o canal para a primavera que começa hoje, o equinócio da primavera. Eustáquio, já está dito pelos especialistas que nós não teremos chuvas o bastante nesse fim de ano para diminuir a escassez. Eustáquio, pela primeira vez, desde que eu me entendo por gente, eu quero consultar você, o Júnior e o Malco. Eu nunca imaginei que no dia que começasse a primavera, eu ia pedir um pouco de refresco, um pouco de chuva e refresco, eu não aguento calor, tá? Eu não dormi de ontem para ontem, nem de ontem para hoje, calor. Então, está tudo errado. E a gente sabe que a mudança climática é uma realidade, mas a turma ignora. E para não ir até meio-dia com esse raciocínio, eu quero dizer o seguinte, quando o governo de Minas admite que pode faltar água, ter que racionar, o governo de Minas devia pedir desculpas. É uma vergonha, compadre. Aqui pelo WhatsApp, o Charles Teixeira, do bairro Mantiqueira, lá em Venda Nova, está dizendo o seguinte, era de se esperar uma situação dessa, porque a gente só valoriza a água quando a fonte seca. O Júnior Moreira, o ministro da Saúde vai ficar em quarentena nos Estados Unidos após contrair a Covid-19 na viagem da comitiva de Bolsonaro à Assembleia Geral da ONU. Primeiro, eu não posso deixar de dizer que eu adorei o equinócio, né? Depois de modorrento, equinócio. Tem o solstício também, né? Solstício e equinócio. Muito bom. Vivendo e aprendendo com o Eduardo Costa. Aqui, pessoal, sobre o ministro, primeiro desejar a pronta recuperação para ele, né? Quem já pegou essa doença sabe tanto que ela é forte. Quer dizer, algumas pessoas pegaram e passaram de forma mais tranquila, né? Eu peguei e passei um mal danado, sei que o Eduardo também passou um mal danado. Então, primeiro, melhoras para o ministro. A gente sabe que gente, para quem se vacinou como ele, a situação deve ser um pouco mais tranquila, né? Ele deve passar ainda de forma mais tranquila pela situação. Eu acho que dessa história toda a gente pode tirar apenas uma lição, né? Até as pessoas que foram vacinadas e que usam máscara, e ele é o único que usava, vide a foto lá da pizza, né, na calçada, ele estava comendo a pizza, mas ele abaixou a máscara para o queixo, depois voltou. Então, até as pessoas que seguem os protocolos podem pegar o vírus. De qualquer forma, turma, independentemente se você vacinou ou não vacinou, como é que está a sua situação, siga os protocolos, porque mesmo assim o vírus é velhaco, o vírus pode te pegar na curva aí e pode complicar a sua vida. Então, melhoras para o ministro e que ele se recupere o mais rapidamente possível. E aí, Malco Camargo? O segundo integrante da comitiva brasileira a testar positivo nessa viagem aos Estados Unidos. Eu acho que são duas coisas que é importante destacar, né? O que o Júnior disse sobre ele é o único que usava máscara, mas não adianta você usar máscara e o seu entorno não usar, que é o que aconteceu na comitiva brasileira, na viagem da ONU, né? Eu queria, meus amigos, fazer uma contextualização da participação do Brasil na Assembleia. Bolsonaro era o único presidente não vacinado entre todos que estavam no evento. Bolsonaro e a comitiva brasileira passou constrangimento na cidade, pois não podia fazer refeições, porque não tinha um passaporte sanitário para entrar nos restaurantes de Nova York. Bolsonaro cancelou a entrevista coletiva que daria na sede da ONU logo depois da sua entrevista. Falando da comitiva, né? A comitiva que foi muito maior que o necessário, inclusive com o filho do presidente presente em uma viagem paga com recursos públicos. A viagem foi antecipada no seu fim e Brasil não participou das reuniões bilaterais com outros países. E a cereja do bolo, o ministro da Saúde contrai Covid e fica em quarentena nos Estados Unidos. Teve também o discurso de Bolsonaro, né? Mas, felizmente, parece que ninguém mais ouve o que o presidente disse.
E aí, Eduardo Costa, o ministro da Saúde vai ficar em quarentena nos Estados Unidos após contrair Covid. 2 integrantes da comitiva testaram positivo. Eu francamente, eu não entendo, né? Na minha cabeça, os outros também deviam ficar em quarentena, não? Foi o que a Anvisa pediu agora, pela manhã. Fica em quarentena aqui no Brasil. Quem pediu? A Anvisa recomendou. Eu acho que, inclusive, o presidente, todo mundo estava na comitiva e tem que ficar em quarentena. Esse é um ponto. O outro, eu quero me juntar ao Júnior e lamentar, porque a Covid é uma tristeza, né? E quero me juntar ao Malco dizendo que é por isso que a vacinação tem que ser obrigatória. Não adianta eu me cuidar se os outros não cuidam que estão do lado. A Covid continua matando. Ontem eu tive a notícia da despedida antecipada, né, precoce, embora já tivesse uns 70, do coronel Walter Lucas, que foi homem de comunicação da Polícia Militar por anos, e nos tratava com muito respeito, com muita afirmação, assertividade. A Covid o levou pela idade, seguramente estava vacinado com as 2 doses. E, para fechar, lamentar, eu gosto desse ministro, eu acho que ele pegou um rabo de foguete daqueles, né? Seus antecessores eram inomináveis e ele o ministro, considero bom. Aí ele faz aquele gesto, né, desrespeitoso, mal educado lá para os manifestantes. Fiquei numa tristeza. Estou triste 2 vezes pelo ministro, pela doença e pelo gesto. Eduardo, e o Supremo Tribunal Federal decide que estados e municípios têm competência para decidir sobre vacinação de adolescentes. E Belo Horizonte vai começar a imunizar menores de 18 anos sem comorbidades contra a Covid. Aqui tá tudo muito esquisito. Tudo muito esquisito, Eustáquio. Sabe? Veja só. Eu sei que os críticos do governo Bolsonaro vão dizer do outro lado do rádio agora: mas o governo não coordena. Mas na minha cabeça, quando o Ministério da Saúde diz dá um tempo na vacinação, primeiro, não seria assunto de Supremo. Mas aí alguém vai ao Supremo e o Supremo diz assim: não, deixa os estados decidirem. Eu sei que para a pressa da vacina eu também tenho, isso é bom. Mas veja bem, o que o Supremo está dizendo, se é que eu entendi bem a mensagem, é que 5 mil prefeitos desse país, mais de 5 mil, cada um pode fazer da sua cabeça o esquema vacinal para os adolescentes. Meu Deus, eu não discuto a importância da vacinação e nem a oportunidade, porque eu já escutei de N médicos, inclusive da Sociedade de Pediatria, que a vacinação é segura, a própria Anvisa diz. Mas se o Ministério pediu para esperar um tiquinho, isso, na minha cabeça, não era assunto do Supremo. Eu posso estar errado, mas eu acho que é, mais uma vez, o Supremo se metendo onde devia, deixando de votar as coisas que nos dizem respeito, as nossas aflições do dia a dia. E outra coisa, como eu gostaria de ter tempo, dinheiro e prestígio para entrar com ação hoje no Supremo, para não deixá-lo fazer o que o Congresso e o governo federal vão fazer com os que têm precatórios, dívidas antigas que não serão pagas agora. Esse era um assunto mais grave que o Supremo se meter nessa questão, mas enfim. Pois só emendando no seu comentário, Eduardo, é impressionante também, a gente sempre reclama da morosidade da justiça, mas como que algumas ações são julgadas com celeridade no Supremo Tribunal Federal, entram com ação num dia, no outro já tem uma decisão, mas tem gente que está esperando 10, 15 anos na fila. Por isso, desse jeito, Santa Luzia vacina, Neves não vacina, confusão. Ô, Júlio, você acha que parece com aquela outra decisão do Supremo relativa à Covid, dando liberdade e autonomia para estados e municípios decidirem sobre o fechamento do comércio? Mais uma vez o Supremo, vamos dizer assim, interferindo, a justiça interferindo, né? Eu acho também que não precisava chegar no Supremo, não, Eustáquio. Mas falta coordenação mesmo, né? O Eduardo falou essa aí do contra-argumento, e é isso, né? Por que falta coordenação? A gente viu semana passada o ministro da Saúde ir para uma coletiva, falar para parar de vacinar por causa de eventos adversos, né? Aí depois você vai descobrir na live mais tarde que não era nada disso, que era um pedido político do presidente Bolsonaro. Então, se entra política no meio, talvez seja o caminho do Supremo, sim. E, na verdade, o STF, ao meu modo de ver, não decidiu que cada estado ou cada município pode fazer o que quiser. Na verdade, a decisão do STF diz: sigam a Anvisa, sigam a recomendação da Anvisa. Já
que o Ministério está lá preocupado com política, em fazer esses alvoroços e colocar esse caos, essa dúvida na cabeça dos pais, como foi semana passada, sigam a Anvisa. E aí os estados e municípios precisam ter esse norte. O norte, então, será a Anvisa, já que o Ministério está caminhando para um lado muito político da coisa. E a gente precisa caminhar para um lado um pouco mais técnico, né, quando falamos de vacina. Então, assim, acho também que não era um motivo de o STF entrar, mas já que entrou, me parece uma decisão acertada. Se os municípios e estados seguirem as recomendações da Anvisa, vai dar tudo certo. E aí, Malco Camargo, agora por outro lado, os municípios não é que devem, na sua avaliação, saber a realidade ali, local, e saber se deve ou não vacinar os adolescentes, assim como foi na questão do fechamento do comércio, cada município vivendo uma realidade sobre os casos e mortes da Covid? Foi no ponto, Eustáquio, né? Mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal corrigiu os impropérios do presidente e de seus ministros, né? Foi exatamente assim, como você bem disse, com as medidas restritivas, o que contribuiu para minorar um pouco a estratégia de imunidade de rebanho que o presidente queria. Ontem, no discurso da ONU, mais uma vez ele volta a falar em tratamento precoce e mais uma vez volta a pregar contra o lockdown, ou seja, Bolsonaro tem uma ideia fixa com isso e não percebe o dano que isso trouxe ao país. E, felizmente, o Supremo deu autonomia a governadores e prefeitos para definir sobre as medidas restritivas em cada uma das cidades. E, de novo, mais uma vez, o Supremo age para conter esses impropérios e faz valer a recomendação da Organização Mundial de Saúde, faz valer o que disse a Anvisa, que a vacina deve sim ser dada a todos maiores de 12 anos e que não há risco para isso. Há alguns países, inclusive, que já estão permitindo a vacinação de crianças de 7 a 12 anos com a vacina da Pfizer, que se mostrou também eficaz e sem causar danos para este público. Espero que a gente possa ampliar ainda mais a vacinação aqui no Brasil. Por falar nisso, Malco, a Argentina volta a receber visitantes vacinados dos países vizinhos. Que bom, né? Que bom para nós brasileiros e que bom principalmente para a Argentina, que tem o turismo entre os seus principais motivadores do seu PIB, é um país muito interessante de se visitar, que estava perdendo muito recurso, ampliando ainda mais a sua crise, que já vinha em alta por questões econômicas e governamentais, e sem a frequência de turistas, pagou um preço muito caro, né? Então a Argentina agora retoma um pouco a sua normalidade com o avançar da vacinação. É exigido a vacinação para entrar no país, ou seja, sem vacina não se pode entrar na Argentina, e a vida começa a voltar à normalidade também nos países irmãos. Dita também, Júlio Moreira, que a gente está começando a querer voltar à normalidade no mundo. Agora já podemos comer aquele belo bife de chorizo novamente, né? La Cabreira. Mas eu conversei com um amigo que trabalha na Argentina, jornalista inclusive, ele me disse: Júnior, tudo bem que a vida está voltando ao normal, mas tem uma questão das eleições aí. Os candidatos governistas perderam feio nas primárias agora, né? De 12 de setembro, e a abertura é para ver se no dia 14 de novembro a situação mude lá na Argentina. Então tem a ver com a questão política aí que está pegando lá na Argentina também. Eduardo, acho que é um caminho sem volta agora, de melhoria dos índices, avanço da vacinação em todo o mundo? Mas se eu não achar isso, eu enfio a cabeça no buraco e choro 3 dias. Senta e chora. Lembra do comercial? Sim. Tem que ser otimista. Aqui. Ah. Me gusta Buenos Aires. Chorizo. Chorizo, Júlio? Um bife de chorizo. Chorizo. Escuchar tango en la ventana. Eu vou juntar dólares ou pesos e brevemente me vou à Argentina. Para quem ouve o Pode Tudo sabe que o Eduardo é fera no inglês. Agora eu descobri que ele é fera no espanhol também. Invitar nosso Papa a uma visita ao Brasil. Hasta amanhã, meu grande amigo Ostaco. Leva os amigos nas viagens, viu, Eduardo? Não Estamos juntos. Estamos juntos. Ô, Júlio, e a primavera, hein? Começando hoje às 4h21 da tarde, com previsão de temperaturas não altas, mas não tanto quanto nos últimos dias. Mas vai continuar calor. Pois é, eu quero me agarrar na sabedoria popular, né? Agora de manhã lá em São Paulo, dando 12 graus, gelado. Segundo meu pai, 2 dias depois, a temperatura que está em São Paulo chega aqui. Então tomara que não chegue, que eu estou precisando de um friozinho.
Ô, Mal, tá animado aí para a primavera? Não aguenta mais esse calorão? E tenhamos água para desabrochar as flores, né? A primavera na seca, as flores não desabrocham. Então, que tenhamos água para que as flores possam desabrochar e a primavera ser bela como sempre foi e como tanto é importante que seja. Sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas em ponto em Belo Horizonte. Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Ótimo dia a todos!